Mas realmente não. Bom, bem-vindas novamente ao Espaços do Bebê. Aqui a gente vai começar então o último encontro do Espaços do Bebê. Depois virão mais novidades aí que a gente vai contar após aí a apresentação. Então convido Andrea Lauerman para poder falar do bebê na era digital. Andrea Lauerman, a palavra é sua. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Júlia. Então, só para retomar, acho que é importante também algumas questões ficarem registradas, né? E quando a gente vai falar aqui hoje, a gente quer levantar, então, questões, né? A gente quer fazer uma discussão aberta, nos diferentes lugares do mundo, né? Não é uma discussão do Brasil, é uma discussão do mundo, que está dentro da nossa casa, que está dentro da escola, que está no Congresso, que está nas ruas, nos restaurantes, e que, mais importante que isso, além dele estar em diversos espaços, ele também tem características geográficas, demográficas e culturais muito importantes, que geralmente não são consideradas. Então, hoje, eu pretendo levantar uma série de questões, né? Quero que todos aqui saiam pensando sobre isso, porque o que nós temos recebido até hoje é só o não. O que o bebê tem recebido até hoje é só o não. Não deve, não é bom, não vale a pena. Tem como negar, porque, como eu pretendo mostrar para vocês, as telas, né, então, que não são somente o celular e o tablet, elas estão em todos os lugares da nossa vida hoje. Então, se a Mariana puder me ajudar, eu preparei aqui junto com ela slides para a gente poder ter principalmente imagens, né? Já que a gente está falando do mundo digital. E o mundo digital ele é muito sedutor, justamente porque ele tem a possibilidade da interatividade imediata. Então, quando a gente pensa nas telas, né, a gente hoje, né, atualmente, a gente pensa no toque, no touch, né, que são as telas touch. Pode passar o próximo, Mariana, por favor. E essa possibilidade do touch, ela é uma possibilidade realmente muito sedutora, né? Além da... Então, assim, eu estou falando, mas eu quero que vocês me escutem também, não só do lugar que vocês ocupam hoje, mas também do bebê como um sujeito, um bebê que ocupa um espaço, que ocupa um lugar, e que tem uma identidade. Então, pensem no lugar do bebê como esse bebê que é um bebê curioso, que é um bebê dotado de saberes e que tem à disposição dele uma interatividade pelo toque muito rápido, que tem som, que tem imagem, que tem movimento, e mais que isso, ela tem um mecanismo de ação que é muito intuitivo. Se a gente pensar do ponto de vista dos adultos, claro, né? Mas também das crianças. Vocês já pensaram como é fácil a gente mexer na tela ou nos programas, visto que a maioria eles expressam realidade concreta. Então, se você quer jogar alguma coisa fora do seu computador, se você quer excluir alguma coisa, tem o ícone da lixeira. E é uma lixeira mesmo, como se fosse um objeto concreto. Se você quer cortar um texto, retirar uma parte desse texto, você também vai clicar na tesoura. Se você quer tirar uma fotografia com o seu dispositivo, você aperta na máquina fotográfica. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas
sabendo, né? Primeiro que a gente desconsidera os saberes do bebê como tão bem, mas também há a possibilidade dessa interatividade a partir de símbolos de realidade concreta. Então acaba ficando uma coisa muito sedutora e muito fácil. Pode passar o outro, Mariana, por favor. E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de telas, né? Então, hoje em dia, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto a gente tem aí uma série de pessoas dizem que o bebê não pode ter nenhum acesso a nenhuma tela até os 2 anos de idade. Então, nós vamos fazer o que com os bebês? Onde é que nós vamos colocar os bebês? Se a gente pensar, a gente hoje está revestido de tela. Então, nós temos a tela da assistente virtual, por exemplo, a Alexa, que todo mundo sabe como funciona. Nós temos o tablet, nós temos as telas touch dos bancos 24 horas, a gente tem o celular, a gente tem a tela touch dentro do carro, a gente tem a possibilidade hoje de fazer compras e pagar sozinho através de um totem, né, que tem uma tela touch também no supermercado e muitas outras. Eu peguei só esses exemplos para a gente pensar que os bebês circulam por todos esses espaços. Os bebês hoje, eles saem de casa muito cedo, muito mais cedo do que antigamente. E por que eu quero pontuar isso? Porque estamos em outros tempos. Nós não temos mais aquele bebê que espera tomar todas as vacinas para sair de casa. Nós não temos mais um bebê enrolado no poeiro. E não digo que a gente tem que adaptar o nosso tempo. Se a gente se adapta, por que o bebê também não pode se adaptar? Então, a gente espera do bebê reações e aprendizados como se ele fosse aprender somente aquilo que a gente ensina. Interpretativo. Ele observa o mundo e ele aprende. Então, se hoje você dá uma tela na frente de um bebê, ele imediatamente sabe o que fazer com o dedinho. Ele vai para cima, ele acha e ele sabe que ele tem que clicar. Mas por quê? Porque ele observa, porque ele vê o mundo fazer isso o tempo inteiro, em todos os lugares. Está me ouvindo? Está tudo bem com o meu som? Está um pouco picotado, Andréa. Ah, então é por causa do local que eu estou. Peço desculpas, gente, mas eu vou tentar falar um pouco mais Fala devagar. devagar. Isso, ótimo. Tá. Pode ir para o próximo, Marina. Então, os exemplos de vida diária, né? A gente está na cozinha. Então, o que o bebê faz? Ou o que você espera que o bebê faça? Que ele pegue um talher e coloque na boca. Por quê? Porque você imagina, né, que ele está acostumado a ver isso, que ele vê todo mundo colocando o utensílio na boquinha dele. Mas então, por que a gente não espera que ele também clique na Alexa, que fica na cozinha? Esses dispositivos ativos ou passivos, eles estão. Pode ser que a Alexa esteja quieta enquanto a gente está almoçando. Pode ser que você fale alguma coisa e ontem eu conversei com a Alexa, na mesma hora ela vai dizer oi, né? Ela responde imediatamente. Passa o próximo, Mariana, por favor. Se a gente está numa situação de mercado, né? E os bebês acompanham as mães no supermercado, se ele pega alguma coisa que está na prateleira, você fala, olha só, gosta.
Ele observou os produtos, mas ele também observou você no caixa, pagando e teclando, ou mais que isso, utilizando seu celular para pagar com Pix, que é o que a gente faz hoje. Pode passar o próximo, Marina. Quando a gente está no carro, por exemplo, e os bebês passeiam com os seus pais na sua cadeirinha, segura, ali a gente tem o contato direto com a inteligência artificial. Quem hoje não coloca o Waze para ir até a casa do namorado que está cansado de saber o caminho? Mas coloca, porque pode ter trânsito, né? E aí o que você tem ali? Você tem um dispositivo digital com uma inteligência artificial te mostrando o caminho e muitas vezes ao mesmo tempo que você está conversando com o bebê. Então, é uma interlocução, é uma interatividade que acontece nos dias atuais. Próximo, Mariana. Então, pensando nisso, né, eu e a Érica, a gente tem se interessado por esse assunto, visto que a gente sempre pensa do ponto de vista do bebê como sujeito, do bebê que interpreta e que pode fazer escolhas. Pensando nisso, esse laboratório, né, então foi criado um laboratório em Boston para tratar e fazer pesquisas sobre o uso das tecnologias. Reparem que está escrito em inglês, né? Mas está escrito desde o nascimento. Então, a preocupação deles, olha, o Digital Wellness Lab, ele é um centro de pesquisas que quer compreender e promover de forma positiva a saúde digital, as experiências de saúde digital para crianças, para as pessoas pequenas, desde o nascimento até os adolescentes. E aí eles trabalham no eixo da pesquisa, no eixo da disseminação dessa informação, né? E no eixo também teórico. E por que eu trouxe esse conteúdo e vou mostrar alguns outros para vocês? Porque isso não tem aparecido, né? O que tem aparecido não pode, mas também ninguém diz por que não pode. Ah, porque na internet está cheio de pedófilos. Ok, tudo bem. Assim como também está cheio de golpe bancário, e nem por isso vocês pararam de utilizar o banco via telefone celular. Ah, mas na internet a criança pode ver diversos conteúdos. Pode, mas a família também pode controlar o que a criança vê. Vocês veem todos os conteúdos que aparecem para vocês? E por que a gente tem que pensar que a criança não teria como ser orientada para fazer um bom uso, ao invés da gente simplesmente dizer não? Vejam bem, eu não estou aqui para dizer que é melhor ou pior. Eu quero mostrar para vocês um outro lado. Um lado que, infelizmente, a gente vê muito pouco aqui no Brasil, principalmente. Eu estou agora numa oportunidade de estar fora do Brasil e vou dizer para vocês que as coisas aqui estão bem diferentes em relação ao mundo digital e os bebês. Embora existam também muitos cuidados, mas são cuidados. Não é uma negativa definitiva, como se o bebê não tivesse escolha. E o que esse laboratório nos mostra? Aquilo que a Érica e a equipe dela têm dito já há muito tempo. É possível você escutar o bebê através da pesquisa científica. Então, se eu quero saber se o bebê vai ter contato ou não, é impossível saber, porque o bebê vai ter contato de qualquer jeito, né? Não dá para definir que ele não vai ter. Mas eu posso escutar do bebê.
se isso está fazendo bem para ele, se isso não está fazendo bem para ele. E mais que isso, é para ele, é para cada bebê. E digo mais, como eu já disse, para cada lugar do mundo. Porque cada lugar do mundo tem um hábito digital. Não tem como a gente generalizar as pesquisas. As pesquisas que trazem dados dos Estados Unidos certamente não vão servir 100% para as crianças e os hábitos dos brasileiros. Passa o próximo, por favor, Mariana. Então, aqui eu trouxe para vocês um outro exemplo, que é um jornal, um journal, um periódico, criado na Holanda, que trata somente da interação da criança e, ali o nome diz computador, mas não é só o computador de tecnologia digital. Qual é o interesse desse jornal? É justamente pesquisar até que ponto, o quanto, o como, o onde e eles podem estar interagindo com as tecnologias. E não é se eles vão interagir, é porque eles já estão interagindo. Então, como é que a gente vai fazer isso de um jeito, do melhor jeito possível? Eles já entenderam que não há como evitar o contato do bebê com as telas. Então, vamos estudar isso, para que a gente possa, da melhor forma possível, proporcionar este mundo novo ao bebê novo. Porque o nosso bebê não é o mesmo bebê de 10 anos atrás, nem de 5 anos atrás. Como ele tem sido tratado em muitas das publicações brasileiras que negam a tecnologia aos bebês. Então, pode passar. Aí depois eu posso até disponibilizar os slides, mas vocês vão ver que esse journal, ele foi criado na Holanda e todo mundo sabe qual é o padrão de vida da Holanda e qual é o tamanho da preocupação da Holanda com as crianças. Tem aí, então, uma série de artigos publicados neste journal em junho de 2024 e que tem uma revisão sistemática que fala dos jogos digitais desde os primeiros anos. Eu li esse artigo, tá? E esse artigo, essa revisão sistemática, vocês sabem que é um tipo de artigo que está no topo da cabeça. Ela fala de artigos com bebês recém-nascidos em contato com telas. E aí, como eu disse, estou aqui para trazer os questionamentos, né? Então, eu questiono acho que aqui hoje tem a Gláucia, né, de pediatra, deve ter mais alguém de pediatra, que eu não estou conseguindo ver todo mundo, A mas eu Magda questiono a sociedade. Ah, tá, e outras, né? sim. Eu questiono a China. sociedade, eu questiono a Sociedade Brasileira de Pediatria na resolução, porque não tem uma única referência dessa revista, que é uma revista atual e com artigos que só falam disso. Será que alguém leu? Posso estar sendo um pouco prepotente, né? Mas eu acho que a gente precisa ler sobre isso também. Gláucia levantou a mão. Mas acho que a gente deixa encerrar, Glaucia, tudo bem? No final a gente discute. Tá. Como disse, eu vou pedir para a Mariana disponibilizar os slides para vocês. Vocês vão ter, então, esse site. E eu trouxe também
uma série de publicações, né, de referências bibliográficas atuais que tratam sob o ponto de vista da exposição, que eu não considero esse nome um nome adequado, tá? Eu diria da interação do bebê com o mundo digital. E são pesquisas que, vou dizer para vocês que talvez a mais velha é de 2. São pesquisas muito recentes. Para terminar, então, acho que eu estou no meu tempo também, né? E a gente poder discutir, porque eu acho que é um assunto complexo, e acho que vale a pena a gente discutir, né? Coisa que não foi feita. Aliás, eu tenho que falar sobre isso, que é uma parte que eu adoro, que todo mundo sabe, que é a questão da legislação, né? Pela legislação, todo mundo sabe que aqui a gente tem a Convenção da ONU dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem o Marco Legal da Primeira Infância, e todas essas leis dizem que, para você formular uma lei que trata sobre bebês, qualquer idade, crianças e adolescentes, você tem que ter a participação desse público na formulação da política pública. Ah, mas não dá para escutar o bebê. Dá sim, né? Dá sim, porque esses outros países que estão montando esses laboratórios e estão fazendo essas pesquisas, eles estão escutando os bebês através das pesquisas científicas. A gente escuta o bebê quando a gente faz um exame de cortisol, por exemplo, que é a minha pesquisa atual. A gente escuta o bebê quando a gente faz microanálises de vídeo, como a Erika tem feito. Inclusive, na lei escritar a cada idade por um profissional competente, da forma que for possível. E pesquisa também nos ajuda a escutar essa população. Então, eu queria deixar aqui uma imensa dúvida, questionamento. Espero que eu tenha atiçado vocês a procurarem, a lerem e ver os dois lados da coisa, né? Eu acho que atualmente a gente está vendo um lado só, é o lado do não. Ninguém está vendo o lado do bebê. Glaucia. Bom, primeira coisa, Era